Oi, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre meio ambiente e esse é um tema que é muito complexo simplesmente citar, né, a palavra meio ambiente. Isso vai propor diferentes ideias para diferentes pessoas e geralmente é alguma coisa que parece muito distante, apesar de fazer parte do nosso cotidiano, né, e a gente depender dos alimentos e elementos para conseguir, né, manter o nosso processo de vida e sequência. E sempre dá uma impressão que a gente vai falar sobre as mesmas coisas e algo que é meio didático, um pouco distante e afins. Então, por isso eu trouxe alguns títulos aqui, não só de livros, para a gente poder refletir um pouco mais a respeito e também pensar em como levar adiante, seja em escolas, né, em contextos de trabalhar a leitura com os mais novos ou adolescentes, ou de trabalhar nos nossos textos criativos, enfim. Eu vou começar com esse maravilhoso aqui. Kali Awiri, eu não sei se eu tô pronunciando direito. Ele é um livro que eu fiquei sabendo por conta dessa editora. Eu vi uma entrevista com o editor da OSE e eu achei muito importante o que ele falou sobre literatura para as crianças, sobre a gente ter esse espaço de respiro, né, de poder ter uma conexão também do universo do sonho, do sensorial, do subjetivo, ao invés de fazer algo que é para alguma coisa. Ah, esse livro é sobre lavar as mãos. Ah, esse livro é sobre se comportar em sala de aula. Ele não falou isso e eu tô só dando alguns exemplos aqui, nem sei se tem livros especificamente sobre isso. E acho que assim, tem um espaço pra gente complementar as didáticas, para fazer os estudos paradidáticos, para trabalhar temas de forma mnemônica e afins. E tem outro espaço que é o desse mergulho, né, no campo do entretenimento, que ao contrário da distração que a gente tem hoje em dia, né, promovida excessivamente pelas mídias sociais, é um espaço para a gente poder mergulhar no que no dia a dia às vezes a gente vai ver só pela superfície ou pela nossa vivência pessoal, e aqui a gente pode ver por outros espaços e poder conhecer outras dinâmicas. Esse livro, né, A Árvore da Vida, é um relato de história oral de povos originários da região da Colômbia, falando sobre a Amazônia e sobre o surgimento, a origem dos alimentos e a biodiversidade da floresta. Isso aqui é um material maravilhoso, foi um relato que foi passado, né, para um antropólogo e que tem esses registros de ilustração. Essa ilustradora, Cissa Fittipaldi, eu tive a oportunidade de assistir algumas entrevistas com ela e o processo de trabalho dela muitas vezes viajar para os lugares e fazer os registros e conversar, fazer quase essa pesquisa antropológica também, a maneira como ela compõe os traços. Nossa, isso aqui é tipo uma visita para uma exposição, um relato de viagem, um processo de ilustração e a história no mesmo material. Então eu recomendo muito que vocês conheçam todo esse universo, mesmo sem ter uma criança para apresentar, porque é um material de registro muito, muito, muito interessante. Aqui eu já vou para um outro caminho. Esse livro é da minha irmã, e ela encontrou ele numa feira do livro que teve, uma feira muito legal, que tem acontecido todo ano na região ali da frente do estádio do Pacaembu, e é promovida pela 451, e várias editoras e livrarias e coletivos e afins participam. E esse livro é da editora Olhares. Ela tem muitos livros voltados para essa área de ilustração, arquitetura e também algumas coisas de natureza e meio ambiente. E esse livro eu achei muito interessante, porque ele é um livro fininho, né? Ele tem um papel um pouquinho mais grosso, mas ele não tem nem 100 páginas. O texto dele é um relato, um registro, né, de uma palestra, né, uma fala de um cientista especializado em árvores e na sua arquitetura. E ele conta um pouco sobre a importância das árvores e algumas questões históricas e científicas sobre as raízes, sobre nutrientes, sobre a interação delas com a cidade, e no final também tem um espaço de perguntas e respostas. E esse livro, ele também é todo ilustrado, ó, com esse padrão aqui. Então todas as ilustrações têm mais ou menos, né, esse tracejado e estão nessa cor. E é muito interessante para quem gosta, né, de conhecer um pouco mais sobre esse universo também das linhas, dos traços, para quem como eu também de vez em quando dá umas rabiscadas mais por hobby e para se distrair e entender um pouco mais desse universo, que também é uma forma da gente se conectar mais com a arte ou sair um pouco das telas.
E ele traz, então, uma reflexão que vem a partir de pesquisas, né, um cientista, um botânico, mas é falado para um público leigo, então é super fácil de acessar, é um livro mais curtinho, então para quem tá com um pouco ritmo de leitura, ele é acessível, é um livro fininho, né, assim, mais fácil de carregar, e que traz, então, esse outro olhar, porque as árvores, a gente às vezes esquece de prestar a devida atenção nelas, né, curioso que eu falei aqui da árvore da vida também. E ultimamente a gente tem tido várias questões com isso, né? Pelo menos aqui na região de São Paulo, caíram muitas árvores nesse início de ano, assim, um pouco perto dessa época do carnaval, por conta de fortes chuvas e ventos que estão muito longe de serem eventos naturais, mas também muitas delas caíram porque elas estavam completamente cercadas de concreto, né? Num solo super compactado, sem espaço devido, e aí causa um estrago imenso para a cidade, né? Faz muito mal para a população, custa muito mais para lidar, né, com esses reparos, só que a verdade é que elas são essenciais para nos ajudar, né, a manter um clima mais saudável em diversos aspectos. E aí agora eu vou passar para um outro caminho que é ainda menos conhecido e discutido. A Trama da Vida fala sobre o universo dos fungos. Esse é um livro que tem um processo muito curioso porque ele foi publicado por 2 editoras. Ele tá com a Fósforo e com a Ubu aqui no Brasil, né? E a Ubu eu já trouxe alguns títulos deles aqui porque eles publicam também um botânico e alguns outros autores falando sobre outras questões ambientais. A Fósforo também tem um catálogo de contemporâneos, né, e de literatura bem interessante. E aqui tem uma edição desse livro que é do Merlin Sheldrake, que é um pesquisador desse universo dos fungos, e ele é chamado por outros de o comunicador dessa área, né, porque ainda tem proporcionalmente, se a gente for comparar com árvores, com plantas, bem menos estudos nesse campo. E ele vai falar sobre essas interações que existem, né, nas florestas, sobre o potencial, porque os fungos, né, hoje em dia já tem gente trabalhando com isso, eles podem ser base, por exemplo, de material de construção, né, tem gente fazendo mesas, cadeiras, outros itens a partir de fungos. Tem estudos com outras coisas também, né, para o campo de têxteis, de outros caminhos. E aqui ele comenta um pouco sobre isso, sobre as pesquisas, sobre esse universo que ainda tem tanto para nos mostrar e que fica muitas vezes ali em segundo plano, né, meio escondidinho. E esse é um livro que já não é tão fininho assim não, ele tem mais de 300 páginas, se eu não me engano, e ele tem vários capítulos com temas diferentes. Então eu li ele bem devagar, porque eu fui fazendo essa pausa entre um capítulo e outro. E tranquilo, né? Porque assim, pra que a gente vai ter pressa, né? Pra fazer uma leitura de estudo ou de lazer pro nosso próprio tempo. E sobre uma coisa, né? Assim, a natureza tem ritmos muito diferentes dessa aceleração que tá sendo promovida ultimamente e vale a gente lembrar disso. Tem uma edição nova desse livro que saiu no exterior e eu nem sei se vai vir para o Brasil, que tem acho que as fotos mesmo, né, e alguns outros elementos. Eles têm algumas ilustrações nesse. E eu vou ver se eu consigo deixar embaixo na legenda ou nos comentários. Tem um doc curtinho, eu não sei se chega a completar 15 minutos, que tá disponível no YouTube do National Geographic, que o Merlin Sheldrake aparece, e é sobre uma pesquisa de uma pessoa que mapeia diferentes espécies de fungos nas florestas. Eles estão até na América do Sul, e é muito curioso porque ele tem um irmão que faz a trilha sonora e que mexe também com alguns elementos diferentes. Então, ali é um espaço legal também para quem quer conhecer um pouco mais desse mundo, mas não sabe ainda se quer mergulhar, né, em 300 páginas de conteúdo. Assistir aí, eu sei que às vezes exigia um pouco mais de 10 ou 15 minutos da atenção das pessoas, ainda num tema científico, mas vale a pena assistir porque ele é muito bonito, assim, ele mostra vários lugares diferentes, é bem dinâmico, né, meio de viagem, então é legal de vocês poderem conhecer um pouco mais sobre esse universo.
E agora eu vou falar sobre um título de ficção, porque na verdade eu comecei esse canal por causa disso. É uma pesquisa, né, de entender como que esses temas têm dialogado com o universo ficcional. E eu tô contando pra vocês um pouco do meu histórico de chegar nesses títulos, então eu vou falar desse aqui também. Esse aqui é um título da editora Morro Branco, é um dos primeiros, se eu não me engano, e eu sinto que ele recebeu muito menos atenção do que ele poderia, né? Ele foi publicado numa daquelas primeiras propostas de tradução, né, direto do islandês, e esse autor, ele tem um outro livro que, pelo menos na época que eu comecei a conhecer essa editora e essas publicações, ele estava em mais evidência. Eu via ele nas livrarias, naquelas partes de destaque e afins, e eu fico muito contente de eu ter lido A Ilusão do Tempo primeiro, porque o Love Star eu gostei menos, e eu não sei se eu teria ido atrás desse aqui se eu tivesse começado por aquele. E eu acho muito curioso que este autor, que eu não sei pronunciar o nome direito, ele é também conhecido porque ele é um ambientalista e ele já fez um documentário que ganhou, né, não sei o que ganhou, que não tá falando aqui exatamente o que eu tava procurando. É um documentário sobre questões ambientais que é reconhecido e aparece citado em alguns dos sites de referências ambientais, ecológicas e até, né, desse espaço de produções artísticas e afins. Só que esse livro eu não vejo mencionado. E eu acho muito curioso porque a questão ambiental e de relação com a natureza e afins no A Ilusão do Tempo, ela tá relativamente clara, assim. Tá bem óbvio que essa questão é trabalhada ali. Porque tem alguns livros em que isso é mais discreto, tipo, a personagem vai visitar um lugar e aí a gente percebe os efeitos do clima, mas ninguém fala muito sobre isso. Ou tem alguma citação sobre compostagem no livro, mas ele não é tão aprofundado. Mas nesse aqui, gente, é uma relação com a natureza que dá pra mostrar a passagem de tempo, como que os animais selvagens estão andando pela cidade, ou que logo no começo tem um relato, né, meio fábula, fantasia, que fala que o homem aprendeu a falar com os animais. Então, assim, tá bem claro que isso traz uma relação com a natureza. Só que, ao mesmo tempo, ele faz isso por meio de ficção científica mesclado com fantasia, porque tem dois tempos nessa narrativa. E eu achei uma costura muito interessante, muito bem feita, assim, muito orgânica. Ele é um livro que tem aí por volta de 300 páginas, então precisa ter um certo fôlego de leitura. A gente precisa de leitores um pouquinho mais fluentes, né? Vai ser meio difícil de apresentar para as crianças mais novinhas, que ainda não tem tanto hábito de leitura, tanta fluência, tanto fôlego, né, músculo, mas ele pode ser apresentado para leitores mais jovens, sim. Só que eu li depois dos 20 e poucos e achei sensacional. Me abriu também para as possibilidades da fantasia e de formas de desenvolver uma história, porque ele conta a história de um jeito diferente de algumas das tropes e fórmulas mais conhecidas. Claro que ele tem elementos aí de família, de autodescoberta, e tudo mais, mas é bem interessante, ó. Não é possível conquistar o mundo sem conquistar o tempo. Eu tava curiosa para conhecer mais livros de fantasia, eu tinha visto alguns títulos dessa editora bem interessantes, e aí quando eu fui numa feira do livro, isso aqui me chamou a atenção primeiro por causa do título, porque quem me acompanha há algum tempo ou sabe sobre os meus escritos sabe que esse tema do tempo é bem relevante para mim. E aí ele coloca: quando as coisas não vão nada bem, os economistas preveem uma enorme crise financeira. A família de Vitória, assim como o resto do mundo, decide se esconder em suas misteriosas caixas pretas à espera de tempos melhores. No entanto, após vários anos, a caixa de Vitória se abre e a menina se vê em uma cidade em ruínas. Mas que, como eu falei, né, os animais selvagens estão ali correndo soltos porque a natureza, ela continua os seus ciclos, né? E ela tem uma inteligência também, né? Vai se adaptando ali. Sem rumo, ela caminha por prédios e ruas tomadas por florestas e animais selvagens, até chegar a uma casa onde várias crianças se reúnem em torno de uma senhora para ouvir a história de um rei ganancioso que conquistou o mundo, mas desejava conquistar o tempo. Para poupar sua bela princesa dos dias escuros e sombrios, normais ou sem valor, ele a coloca em uma arca mágica transparente como cristal, mas tecida com uma seda de teia de aranha tão densa que o próprio tempo não consegue penetrar.
Gente, a quantidade de reflexões e poesia que tem nisso daqui, eu não tenho como descrever pra vocês. E eu não vou, né? Porque também seria muito spoiler e muito longo. Adoraria conversar mais sobre esse livro. Eu li ele em 2018 e pela primeira vez. E até hoje eu ainda não encontrei um material... assim, eu encontrei poucos materiais até hoje que eu consigo colocar nessa lista de ficção ecológica que de fato trabalhe um aprofundamento com relação a isso, com uma trama bem estruturada, né, assim, no senso literário, porque tem muitos livros que falam do assunto, mas desenvolvem um pouco a história, ou que trazem o assunto na história, mas de uma forma superficial, e que conseguem fazer isso também trazendo um pouco de esperança e apresentando os elementos. Então, desde aquele momento que foi um início das pesquisas no campo da literatura até agora, ele permanece assim no topo da minha lista de referências. É um dos meus livros favoritos também fora da pesquisa de ficção ecológica. Então, é uma recomendação que eu de fato dou para vocês, porque eu gostei mesmo. E é uma leitura que flui super bem, assim, não tem aquela coisa de uma linguagem muito complexa, de tentar ser rebuscado demais, de inventar muitos elementos de alta fantasia que a gente vai precisar ficar estudando aquele mundo para entender. Mas, enfim, é claro, cada um tem seu gosto, por isso que eu apresento várias vertentes diferentes, mas eu sinto que é sempre muito importante relembrar que eu fiz um vídeo recentemente, eu vou deixar aqui nos cards, falando sobre educação ambiental e referências metodológicas e teóricas, porque eu tenho aqui, elas são muito importantes, é essencial valorizar, e mesmo para quem vai escrever ficção, a gente tem que ter referencial para poder falar do assunto. Por isso que não é muito surpreendente para mim que esse autor seja envolvido com questões ambientais e também documente, porque ele tem conhecimento para falar sobre isso e aí ele consegue inserir nas suas histórias. Mas a gente tem que lembrar, mesmo no mundo adulto, que esse respiro de também olhar para algo do que pode ser, do e se, do fantasioso que nos convida a pensar em outras possibilidades, também é importante. Tanto para a gente poder recuperar nossa energia para produzir melhor e também criar a partir de outros prismas menos engessados e conseguir, né, encontrar outras possibilidades, mas também para a gente alimentar um pouco esse nosso outro lado, né, da intuição, da subjetividade, que faz parte do nosso ser e que é importante a gente ter esse equilíbrio. E eu falei que eu não ia trazer só títulos de livros, então tá aqui. Esse aqui é um jogo brasileiro, né, de criadoras que receberam um prêmio por esse desenvolvimento, acho que tanto do design quanto do conceito. Ele se chama Cultive, ele vem nessa caixinha e é um jogo de cartas, então ele é um jogo mais compacto, né, do que alguns outros que tem umas caixas grandonas e tem valores, né, de custo mais alto, até pela produção também. Ele pode ser jogado com 2 ou com 4 pessoas e ele é um jogo que tá focado em agroecologia, então ele tem essas cartinhas aqui. Ele é um jogo de pontuação, né, então ele tem um viés um pouco competitivo, sim, e que está inserido nesse universo de plantio, de cultivo. É muito interessante, porque eu já tinha visto alguns jogos que falavam sobre essa questão de plantas, mas mais ilustrativo, né? E esse, de fato, você tem que pensar se você tá... se essa planta tem sombra, se elas ficam bem juntas, se vai numa rodada só, se lida bem, né, com outras vizinhas. Então, tem todo um contexto que nos convida a olhar para as plantas a partir de um outro prisma, né, e a conhecer um pouco mais sobre esse universo da agroecologia. E o jogo é um pouquinho complexo, assim, pra gente entender no começo. Ele tem muitos elementos, então tem que ler com calma esse manual, testar um pouquinho. Se for o caso, no meu foi ver até alguns tutoriais. Mas depois que você pega o jeito, ele é divertido de jogar e, né, tem várias possibilidades aí de como você se organizar para isso, ou cenários em que isso pode... agora você pode. E, enfim, é um jogo que tem esse lado divertido e tem esse lado do conteúdo. Foi bem criativa a forma como elas trouxeram ele.
E isso me lembrou também de um outro jogo que eu não tenho aqui, eu vou deixar alguma foto dele para mostrar para vocês, que é o jogo da Carta da Terra. O jogo da Carta da Terra é um jogo cooperativo, então todo mundo precisa ganhar junto, mas cada rodada tem uma série de ações que precisam ser feitas e são vários convites à ação, ao entendimento. Ele tem um tabuleiro muito bonito e é um jogo que ele foi baseado realmente no documento da ONU da Carta da Terra. Então, ele traz ali uma série de conceitos, né, super importantes para o nosso momento atual, para o nosso reconhecimento da nossa relação com o planeta, as nossas responsabilidades, mas de uma forma muito lúdica e divertida. E é um jogo que eu conheci num processo de facilitação, na verdade, né, porque ele tem vários elementos e aí, de fato, você precisa jogar com mais gente, então vale a pena conhecer também espaços onde ele está sendo aplicado, saber um pouco mais sobre isso, mas eu acho que assim, essas referências também valem para vocês saberem que isso existe, e para quem trabalha com educação, seja de maneira mais formal ou não formal, saber que existem outros recursos, e para quem quer produzir, né, seja livro, seja jogo, seja alguma outra coisa, o que já está sendo feito. Porque o jogo da Carta da Terra também é brasileiro. Então, é interessante a gente saber, né, que dessas produções, algumas coisas que eu apresentei para vocês são produções internacionais e que são traduzidas e a gente encontra aqui, e outras são produzidas direto no Brasil. E caso alguém tenha tido a curiosidade, além de conhecer, acho que não tá aparecendo direito, o meu udon, que é um trabalho de cerâmica nacional, que eu encontro ela às vezes em algumas feiras de artesanato. Esse aqui, o livro Book of Earth, ele é sobre pesquisas com terras e argilas, principalmente para esse universo de tintas que eu tenho estudado um pouco ultimamente. Mas se eu for falar dele, eu vou deixar para um outro vídeo, porque aí já é um outro assunto, apesar de estar super diretamente relacionado ao meio ambiente. Esse é um livro que foi comprado, né, aqui no Brasil por encomenda, até porque ele estava com um valor mais acessível e eu tenho estudado bastante esses elementos, mas aí ele tá em inglês, então vamos deixar para um outro tipo de conversa. E eu te agradeço pela companhia. Eu tô super curiosa para saber se você já conhecia alguns desses títulos, já jogou esses jogos, tem mergulho nesse universo, né, de interação de meio ambiente a partir de outras linguagens. Claro que tem outras referências sobre esses assuntos para a gente poder falar, mas eu trago um recorte até para evitar que fique muito longo esse espaço aqui e vocês possam aproveitar um pouco mais do conteúdo. Mas se tem algum desses temas mencionados, né, seja o caminho de jogo, de livro, de ficção, de fungos que te interessa mais, coloca pra mim nos comentários, porque aí eu sei o que eu posso pesquisar mais ou trazer de referência para futuros vídeos. Eu te convido a conhecer as minhas playlists que trazem outras referências, né, e falam um pouco mais sobre esses de outros assuntos ligados à escrita criativa, à literatura e questões de consciência ecológica. Se isso fez sentido para você, ressoou por aí, né, alguma coisa ficou legal, aproveita para deixar o joinha, porque isso ajuda o vídeo a poder chegar em mais pessoas que podem se interessar também. E eu também vou deixar o convite para que você conheça a minha newsletter chamada Longe do Ruído. É uma entrega quinzenal por e-mail, é gratuita. Se você estiver lá pelo Substack, eu tô tocando ela por ali por enquanto, dá para dar uma conferida e depois você pode assinar só cadastrando o seu e-mail, né, e conferindo para ver que ele tá chegando direitinho. Eu desenvolvo também algumas partilhas sobre esse universo de referências diversas e escrita criativa e esse respiro, né, por meio do texto principalmente, da gente sair um pouco desse excesso de conteúdo, de ritmos muito frenéticos que só estão nos distraindo, para que a gente possa de fato prestar um pouco mais de atenção nos conteúdos, na nossa relação com eles, no que está sendo criado e quais são possibilidades de criação. E é uma forma da gente seguir em contato também por outras mídias. Te agradeço mais uma vez, né, pela sua companhia e atenção, e até a próxima!